Olá, vamos começar agora então com o capítulo 3, que vai tratar sobre uma introdução à SQL, que é a linguagem padrão usada em todos os bancos de dados relacionais, com suas devidas diferenças e provavelmente com particularidades que cada banco de dados, cada sistema, cada produto de banco de dados suporta, mas ainda assim padrão suficiente para que seja muito importante que nós conheçamos, que você possa usar isso em diversas plataformas e bancos de dados diferentes. Esse capítulo em particular é um capítulo bastante denso, porque ele tenta mostrar boa parte, no próximo capítulo, do que existe de SQL, e o SQL por si só é um assunto bastante complexo. Nós não vamos ver e analisar tudo que está disponível de SQL. Cursos como esse podem durar um tempo muito grande, inclusive, maior que o tempo da disciplina, talvez. E o que a gente vai ver é uma parte básica, fundamental do SQL, e mesmo assim esse próprio capítulo é tão grande que eu vou dividi-lo em pelo menos umas 2 ou 3 partes para que a gente possa trabalhar de forma mais adequada com ele. Mas basicamente nós vamos ter um overview do SQL, os principais comandos que ele faz, as principais estruturas que ele tem, e algumas estruturas nesse capítulo, algumas um pouco mais complexas, como as operações que dizem respeito a conjuntos e as funções de agregação. Nos próximos capítulos vamos ver joins e mais outras operações que são interessantes. Bom, o SQL ele foi pensado em cima de uma linguagem que a IBM desenvolveu como parte do que eles chamavam de System R, que era o produto desenvolvido dentro dela. Vocês devem estar lembrados do histórico. A IBM tinha o Jim Gray como um dos líderes desse produto, líderes do desenvolvimento. E, além disso, a IBM tinha o Ted Codd, ele era um funcionário da IBM, o próprio criador do modelo relacional. O nome SQL foi mudado para SQL, que seria Structured Query Language. No início do histórico de banco de dados, como eu já comentei, você tinha linguagens que disputavam esse acesso nos produtos, então você não tinha só o SQL, tinha outras, mas com o decorrer do tempo a adoção do SQL acabou se tornando mais simples, principalmente após a padronização dele. Ele passou a ser um padrão da ANSI e do ISO. E isso fez com que os vários fabricantes sentissem mais segurança em implementar essa linguagem dentro dos seus produtos, mais segurança do que, por exemplo, fosse uma iniciativa somente da IBM ou coisa assim. Como eu comentei com vocês, no final dos anos 80, no Brasil você ainda tinha produtos que não usavam SQL. É só lembrar que a primeira implantação ANSI de padrão do SQL foi em 86, e evidentemente demora para que você altere produtos, na parte de linguagem deles, demora para que esses produtos sejam então instalados nas empresas. Se a empresa tem uma certa versão do produto, não é porque surgiu uma versão nova que você instala no mesmo instante, você tem sistemas e dependências em cima disso, né? Então se instala com certo tempo. Além de que num tempo pré-internet e num tempo onde existiam políticas no Brasil de reserva de mercado e coisas assim, mas eu queria que principalmente, talvez por um tempo um pouco mais antigo, as novidades demoravam um pouquinho para migrar de país do primeiro mundo para o Brasil. Então, ainda no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente via muitos produtos que não usavam SQL. Hoje em dia isso já não é mais nenhum problema, nós temos SQL em quase qualquer tipo de plataforma disponível para mexer com arquivos e qualquer outro tipo de coisa. O primeiro padrão surgiu em 86, depois em 89 e em 92 o SQL ANSI 89 e 92 acabam sendo alguns marcos, porque boa parte do que nós usamos no dia a dia acaba sendo interessante, principalmente no que diz respeito a você ter a possibilidade de triggers, a você ter a possibilidade de store procedures, a você ter uma linguagem que roda dentro do banco de dados, uma padronização em nomes e funções, padronização em relação a constraints, e isso foi bem estabelecido entre os SQL ANSI 89 e 92. Boa parte dos sistemas comerciais oferecem o SQL ANSI 92 como base. Então é um SQL ANSI 92 compliant. Isso quer dizer que ele já tem basicamente todas as funções necessárias para a gente trabalhar com SQL de forma adequada, como nós vemos hoje em dia. É claro que, dependendo do produto, você não vai ter todas as funções do SQL ANSI 92 implementadas,
E o padrão ANSI do SQL continua evoluindo, basicamente porque os fabricantes de produtos de bancos de dados colocam novas features nos seus produtos e a partir disso o ANSI é obrigado a tentar padronizar essas features. Então, alguém surge com alguma inovação, se essa inovação começa a se tornar muito popular e mais pessoas implementam, então isso move um grupo de padronização para tentar trazer essa funcionalidade dentro do padrão, escolher tanto as nomenclaturas quanto as funcionalidades que sejam mais específicas e incluir no padrão a partir disso. Tem alguns marcos aqui, o SQL ANSI 99 passou a ser compatível com o bug do milênio, no 2003, nós estamos hoje em dia no SQL ANSI 2016, esse é o mais atual hoje em 2021. O SQL ANSI 2019 eu acho que está para sair, mas ele está sendo discutido com algumas coisas. O 2016, por exemplo, ele já trabalha com tabelas polimórficas, trabalha com JSON também. O SQL ANSI 2011, que não está citado aqui, trabalhava com queries temporais. O SQL ANSI 2019, uma das intenções dele é trabalhar com matrizes de múltiplas dimensões, arrays de múltiplas dimensões. Então, cada uma dessas features, e claro, tem mais features envolvidas, né? Mas essas são as principais de cada uma das edições. E essas features são os features que já existem, provavelmente, em muitos produtos. Então, mesmo antes do SQL ANSI 2016 padronizar o uso de JSON dentro do banco de dados, para representar dados, para ser armazenado como tipo e coisa assim, isso já existia em outros bancos de dados. Bancos de dados como Oracle, DB2, eventualmente um Postgres ou MySQL, já tinham lançado isso com uma certa inovação. Foi bastante utilizado pela comunidade de desenvolvimento e comunidade acadêmica, então o ANSI decidiu por padronizar isso. E é claro que ainda existem um conjunto enorme de features dentro de um Oracle, por exemplo, um SQL Server ou um MySQL, que ainda não foram padronizadas porque ainda são consideradas de nicho ou ainda não tiveram um uso abrangente tão grande a ponto de justificar isso. O ponto interessante que o Silberschatz coloca como um alerta aqui é que nem todos os exemplos que estão citados aqui nas próprias transparências podem funcionar no seu sistema em particular. A gente está usando como exemplo nas aulas o MySQL pela popularidade dele e pela facilidade de instalação em quase qualquer plataforma, por ter uma ferramenta que vocês podem usar de forma fácil, que é o MySQL Workbench, para várias funcionalidades que a gente vai usar ao longo dessa disciplina, mas nem tudo que a gente vai ver aqui funciona no MySQL. O MySQL é um dos exemplos de um banco de dados que, por ser open source, por mais que a Oracle seja dona dele e venda uma versão com suporte, com mais features, com mais funcionalidades, ele ainda é um banco de dados que vem de uma herança open source, então ele implementa o que ele acha mais necessário, não necessariamente tudo. O MySQL tem aquele fork que é o MariaDB, e ele o que é implementado em cada uma das versões MySQL e MariaDB está começando paulatinamente a se diferenciar. Existe uma certa tendência do mercado do open source e do mercado em geral a adotar o MariaDB. Ele está se mostrando bastante bom e bastante competente e com algumas novas implementações em relação ao MySQL original. Tanto que em vários sistemas Linux, várias distribuições Linux, você tem a opção de instalar um MySQL ou um MariaDB do repositório. Aconselho vocês a darem um pulo no site do MariaDB, verificarem diferenças, testarem, pode ser útil para vocês também. Via de regra, ele é absolutamente parecido com o MySQL, mas talvez para algumas funções que vocês queiram, ele possa atender melhor às necessidades. Bom, o SQL tem várias partes, nós já vimos isso em palestras passadas. O DML, que é a Data Manipulation Language, é o que a gente acaba usando mais, que vai fazer com que você busque informações e você grave informações dentro do banco de dados. O DML diz respeito mais aos dados, à informação. O DDL, que é o Data Definition Language, diz mais respeito à estrutura do banco de dados e todas as definições que nós temos, tanto de tabelas, quanto de outras estruturas, como views, que são baseadas em tabelas, o controle de integridade, o controle referencial, controle de segurança e mais coisas assim.
Um outro ponto interessante do SQL é que embutido nos comandos também tem o controle de transações. É o fato de você poder condenar partes das transações que você está fazendo, o fato de você ordenar para o banco de dados que, bom, a partir desse ponto aqui, eu vou começar a executar transações e se eu não chegar no final, você reverte tudo, que são commit, rollback e coisas assim. A maneira pela qual a gente vai colocar isso nas linguagens também diz respeito ao SQL, e nós vamos ver diversas possibilidades de fazer isso, inclusive o fato de você usar linguagens dentro do próprio banco de dados com as stored procedures, que dão origem às triggers também e outras questões. No DDL nós vamos definir a estrutura do banco de dados, então nós definimos as tabelas, as relações, os tipos, os domínios, as constraints, que são as limitações, que são as regras internas do banco de dados, e também definimos a segurança, que basicamente é a autorização, quais usuários têm acesso a fazer o que dentro do banco de dados, quem vê o que, de que modo, o que faz lá dentro. E também na DDL você escolhe detalhes em relação a como que os dados vão ser armazenados e coisas assim. Em geral, quem usa DDL é um DBA, é um administrador do banco de dados. E nesse ponto o administrador tem não só a função, mas a obrigação de, se por acaso o produto de banco de dados suporta mais de um storage engine, como o MySQL suporta mais de um storage engine, o DBA pode selecionar qual deles vai ser mais adequado para aquele banco de dados em particular, dependendo das funcionalidades do banco, do que se espera do banco, da carga a qual ele vai ser submetido e coisas assim. Então, a DDL em geral é usada por DBAs e define a estrutura toda do banco e interage um pouquinho com o aspecto físico dele. Nós temos diversos tipos em SQL, isso vai ser visto um pouco mais à frente. Esses tipos aqui estão definidos no SQL ANSI e os bancos de dados, em geral, oferecem esses tipos e oferecem tipos adicionais. Então, um tipo interessante é o char. O char é uma string de tamanho fixo e você define o tamanho dele aqui. Então, um char de 5 vai ter sempre 5 caracteres. Por mais que você não inclua 5 caracteres, ele vai gastar 5 caracteres dentro do banco de dados. 5 e o comprimento equivalente a esses caracteres ali dentro. O varchar, ao contrário, é um char variável, variable char. Ele vai só usar os caracteres que você realmente colocou. Então, para o nome de um aluno, você coloca um varchar de 50, mas se o nome for pequeno, você vai usar 20, 25 caracteres sem problema nenhum. A questão é que entre esses dois, o char tem um desempenho melhor, porque o banco de dados sempre sabe qual tamanho ele vai ler e o que ele vai buscar. Ao passo que o varchar a gente usa para economizar espaço em disco, porque o nomes de cidades e coisas assim, em geral, nomes, descrições, acabam sendo muito variáveis mesmo. Então, definir um tamanho fixo para isso pode acabar tendo um desperdício de armazenamento. Mas o varchar você tem um tamanho que varia de registro para registro. Isso faz com que o banco de dados, o storage engine do banco de dados tenha que trabalhar um pouco mais. Hoje em dia, talvez o espaço não seja uma preocupação tão grande, apesar de que nós passamos a ter discos maiores, armazenamento maior, SSDs maiores e coisas assim, ao passo que a gente também passou a ter um número de registros muito maior. Então, o varchar ainda acaba sendo bastante importante e a gente usa para quase todos os campos que são um pouco variáveis. Aqui tem um detalhe interessante, como comentei já, eu usei por muito tempo o banco de dados somente da Oracle, e a Oracle já tinha um campo varchar antes do tipo varchar ser incluído na SQL ANSI. E o tipo varchar da Oracle é um pouco diferente do varchar que foi definido no ANSI. Vocês podem consultar a documentação do Oracle para ver quais os porquês disso. E dentro do banco de dados Oracle, quando você quer um varchar ANSI, você tem que usar o varchar 2. Ele tem um tipo específico chamado varchar 2 para suportar o varchar da SQL ANSI. Nós temos vários tipos numéricos, um int, um small int. Dentro do MySQL, por exemplo, a gente tem int 4, int 8, diferentes tipos de int para ser mais específico em relação a ele. Até porque, basicamente, o int ele é dependente de qual máquina você está usando, né? Temos os campos numéricos, onde você tem um número específico de decimais após a vírgula, após o ponto decimal. Float, com uma precisão específica de dígitos, real, double e mais campos assim. E com esses campos básicos e outros campos adicionais, você consegue gerar suas tabelas. Nós temos também tipos mais complexos, como tipos que podem armazenar múltiplos campos dentro, tipos vetor,
tipos que armazenam valores diferentes, como armazenados em JSON, coisa assim. Tipos para objetos grandes, como os clubs e blobs, os binary large objects e os character large objects, onde você pode armazenar uma imagem, um vídeo, algo assim dentro do banco de dados. Vamos discutir isso mais tarde também. Mas, de forma geral, tem tipos definidos no SQL ANSI, mas é importante que você veja a documentação do seu banco para analisar isso melhor. O comando convencional para você criar uma tabela é o create table. Tem create de várias coisas, o create table é o comando que nós usamos para criar as tabelas, e no create table você tem que passar o nome da tabela em particular, os campos que você, o nome dos campos que você quer, e o tipo e os tamanhos desses campos, qual é o tipo e o tamanho que eles vão assumir. Isso daqui é um create table que roda dentro do MySQL, por exemplo. Entretanto, tem uma coisa faltando aqui, que é a chave primária, né? Ele mostra aqui em seguida que você pode usar alguns constraints, algumas integridades, algumas limitações de integridade. Por exemplo, uma chave primária, uma chave estrangeira, que se referencia a uma tabela em particular, um not null, que obriga qualquer programa ou usuário que vai incluir dados nessa tabela a colocar qualquer valor que seja. Mesmo que no caso de um varchar seja um aspas, uma string vazia, ele tem que colocar algum valor ali. E uma string vazia é diferente de null. Null é quando você não incluiu o campo ali dentro. No caso desse campo name, o null vai ser simplesmente impossível. A chave primária é um campo, um conjunto de campos que identifica unicamente um registro, como nós já vimos. E aqui, nesse exemplo, nós dizemos que a chave primária da tabela instructor, pelo primary key, é o ID. E a gente também pode setar, configurar que o campo depName é uma foreign key, é uma chave estrangeira, que está se referenciando à tabela department. Como você disse que o foreign key depName, que é o nome do campo nessa tabela, está referenciando a tabela department, você supõe que vai ter um campo depName lá em department também, com pelo menos tipos compatíveis. Quer dizer, aqui um varchar de 20, em muitos bancos de dados, ele aceita que seja um varchar com um outro tamanho, mas um tamanho próximo, de forma que as coisas caibam, e boa parte dos bancos exige que seja um tipo e tamanho idêntico, igual, para que possa funcionar. Mas de forma geral, a gente pode se preocupar aqui com a primary key, que é quase que sempre obrigatória. São muito raras as tabelas que você não coloca uma chave primária para trabalhar dentro dela. Aqui tem mais alguns exemplos de outras tabelas. A tabela takes, que é a tabela de matrículas na disciplina. Aí as foreign keys já são um pouco mais complexas, tem que se referenciar ao estudante, tem que se referenciar ao section, que é a oferta de disciplina, e daí essa referência já tem vários campos colocados aqui dentro. A primary key da tabela takes também é uma chave primária composta, então tem 5 campos que dizem respeito, que são a chave primária, que são os 5 campos que juntos conseguem identificar um registro único aqui dentro. Mais uma aqui, que é a tabela curso, que já tem uma referência um pouco mais simples, mais ou menos como uma tabela instructor. E, curiosamente, esse conjunto de slides ele tem as modificações nas tabelas lá no final. Isso vai ficar provavelmente para um próximo vídeo. Mas ele mostra que a gente tem 3 operações básicas para você alterar dados nas tabelas. Além de você alterar a estrutura da própria tabela, a gente vai analisar isso com calma. Essas 3 operações básicas para alterar registros é a inserção de registros com o comando insert, a exclusão de registros com o comando delete e a alteração de dados no registro com o comando update. Cada um deles tem sintaxes específicas. Essa sintaxe aqui é uma sintaxe simples, o insert into, a tabela instructor, com os values 211, Smith, Biology, 66000, e esses dados aqui, percebam que a gente está colocando só o valor dos dados, a gente não está dizendo qual o nome de campo, para qual campo ele vai. Nesse caso aqui, ele está supondo que ele vai encontrar os campos ID, name, depName e salary em sequência, e que esses vão ser os campos encontrados. Como provavelmente seu comando pode continuar, você vai deixar esse comando dentro de um software, né? Esse software pode rodar por muitos anos,
tem um outro formato do insert, onde você cita a lista de campos e quais os valores que você quer, e eles são correspondentes, para evitar que alguma alteração em campos acabe gerando algum problema. Um outro ponto interessante é que o delete, você pode remover registro da tabela, então delete from student, e não sei se estão percebendo, mas aqui não tem um filtro, não tem aquela cláusula where. Como não tem a cláusula where, um delete sem where apaga todos os registros de uma tabela. Vocês podem imaginar que isso é uma situação muito extrema. É raro que você queira eliminar todos os registros de uma tabela, uma situação no mínimo inusitada. Boa parte dos bancos de dados, então, proíbem o usuário comum de conseguir apagar todos os registros de uma tabela. O MySQL é um deles. Então você não consegue fazer isso. Delete no MySQL tem que ter sempre um where junto, para que você possa apagar todos os dados da tabela de forma direta. Isso pode ser mudado em configuração, obviamente. E o update, que não está citado aqui, mas vai ser citado lá no final, você vai atualizar um campo e você diz, olha, eu quero atualizar esse campo por esse valor. Então, update, tal tabela, esse campo aqui eu atualizo com esse valor, com a cláusula where. Em quais registros eu quero fazer isso. Além disso daqui, você pode apagar a tabela como um todo, usando o drop table e o nome dela. Drop é sempre o comando que vai apagar coisas dentro do SQL. E nós podemos também apagar uma tabela como um todo, que é o drop table, que está aqui. E o drop table vai eliminar a estrutura da tabela e os registros todos que a tabela contém. Você pode imaginar que é um comando um tanto quanto radical, então só quem tem uma permissão mais alta dentro do banco de dados pode fazer isso. Em geral, o usuário comum não consegue sequer executar um comando drop em qualquer lugar. Além de apagar uma tabela como um todo, e o drop é o comando usado para apagar coisas em geral em banco de dados, né? Você pode dar um drop em tabelas, em índices, em bancos de dados até, você pode dropar tudo, virou um verbo em português. Nós temos o alter table, que permite que você adicione ou apague campos dentro de uma tabela de um banco relacional. Um ponto interessante em relação às tabelas de bancos relacionais é que todos os registros de uma tabela, num certo instante de tempo, têm exatamente a mesma estrutura. Todos os registros têm os mesmos campos, com os mesmos tipos, os mesmos nomes. Parece até redundante dizer isso, mas é importante dizê-lo quando a gente tem bancos de dados NoSQL, que eles não têm esquema. Você pode ter registros com diferentes tamanhos e tipos em quase qualquer lugar do banco de dados. Nesse caso aqui, quando você altera uma tabela, ou para adicionar um campo, add, ou para dropar um campo, isso vai afetar todos os registros da tabela. Então, todos os campos, quando se dá um add de um certo campo, todos os registros vão passar a contar com esse novo campo. Quando se dá um drop de um campo, todos os registros terão aquele campo apagado. Então, ele apaga uma coluna como um todo. É como apagar uma coluna numa planilha, digamos assim. Esses comandos, novamente, comandos de alteração, como o drop e o alter, são comandos bastante radicais do ponto de vista de o que você está fazendo dentro do banco de dados. Então, em geral, só podem ser executados por um administrador e afetam um conjunto grande de usuários dentro do sistema. E a estrutura básica de uma query é baseada no fato que você vai ter sempre, vai selecionar um conjunto de campos de uma certa tabela, baseado num predicado que seleciona quais registros você quer. Então, basicamente, é selecionar quais campos de qual tabela, baseado em qual filtro, e com qual filtro você quer. Se você não cita o filtro, ele traz todos os registros. Se em vez da lista de campos você colocar um asterisco, ele traz todos os campos daquela tabela. E o resultado de um select é uma outra tabela. É uma tabela que pode ser usada inclusive para outros comandos. Como, por exemplo, no caso do subselect, que você coloca um select dentro do outro. Você monta um select, coloca ele em parênteses e faz um select em cima dele. Usa um select como uma parte da cláusula from, ou até pedaço do where também. Pode usar subselects em várias operações aqui. Nós já vimos algumas operações de select em outros exemplos, e basicamente você vai dizer quais campos você quer, de qual tabela. Em SQL, no ANSI, os nomes são case insensitive, então não importa se é name com N maiúsculo, name inteiro maiúsculo ou minúsculo, todos são iguais, e você acaba usando
um padrão que a sua própria empresa tem. Então, eventualmente as pessoas usam todos os comandos SQL minúsculo e os nomes de campo e tabelas em maiúsculo para destacar mais, para ser mais fácil de ver. Isso não vai interferir em como o banco de dados executa, mas pode ser mais legível dependendo do caso que você queira. E em um próximo vídeo nós vamos ver mais questões da cláusula select e como ela pode executar e com exemplos também dentro do banco de dados. Obrigado.